Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Meus irmãos, é uma alegria estarmos juntos novamente. Hoje, o quarto dia da Semana Espírita de Poços de Caldas, 16ª Semana Espírita de Poços de Caldas. E hoje, aqui no Grupo Espírita Luz e Esperança, que está recebendo aqui o grupo da Fraternidade Irmã Narcisa, para fazer a sua explanação, que a nossa querida Rose vai nos trazer o Evangelho da noite de hoje. E nós, da Aliança Municipal Espírita de Poços de Caldas, queremos agradecer a vocês essa presença, essa plateia maravilhosa, essa assistência maravilhosa. De coração nós queremos agradecer a espiritualidade amiga que nos traz aqui para nós refletirmos juntos sobre a importância do Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Gostaria de, antes de passar a palavra aqui para o nosso irmão Donizete, fazer um convite a vocês. No dia 22, nós estaremos encerrando a Semana Espírita lá na URCA, no Espaço Cultural da URCA. Então, procurem a casa espírita que vocês frequentam, que nós estamos distribuindo os ingressos. A Aliança já distribuiu nas casas espíritas os ingressos para que primeiro os trabalhadores, depois os frequentadores possam pegar esses ingressos. Na realidade são convites, né, porque eles são gratuitos. Para participar, nós vamos ter uma noite de muita música, de acolhimento através da música, da mensagem de Jesus através da música, e certamente vai ser o coroamento dessa semana que está sendo tão maravilhosa nas nossas vidas. Guardem aí o convite, tá bom? Então, que dia vai ser? Que horas? Eu não falei, mas será às 19 horas. Tá bem? Meus irmãos, mais uma vez, sejam bem-vindos. E eu vou passar aqui esse grande microfone aqui para nosso irmão Donizete, que vai falar um pouco como funciona o projeto aqui do Lar Criança Feliz, do Centro Espírita Luz e Esperança, e depois vai passar para a prece, vai passar para a página, e depois a prece, e depois nós vamos ouvir nossa irmã Rose, com muita alegria. Donizete, a palavra é sua, meu irmão. Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Agora o agradecimento é em nome do Luz e Esperança. Nós agradecemos a todos presentes aqui, agradecemos a irmã Narcisa, a nossa palestrante da noite, a Rose, e é um prazer estarmos com a casa cheia, recebendo todos vocês aqui. Um prazer para nós, que a nossa casa está sempre tão vazia, tão poucos trabalhadores, né? Nós temos aqui uma reunião de estudos na terça-feira, onde nós estudamos a doutrina espírita. Agora estamos estudando as obras de André Luiz. E nós fazemos também um estudo alternativo junto, sabe? Porque a doutrina espírita, ela precisa também de conhecimentos gerais, né? Então, de vez em quando, nós temos aqui estudo de astronomia e agora estamos fazendo estudo sobre as civilizações antigas que já existiram no nosso planeta. Então, o nosso dia de estudos é terça-feira, 8 da noite. Na segunda-feira, nós temos a reunião pública, passe, água fluídica, e a reunião mediúnica depois da reunião pública, né? São os únicos 2 dias que nós temos reunião espírita aqui na casa. E o nosso trabalho, como centro espírita, né, também a gente está aqui para dar o apoio espiritual aos trabalhos de assistência realizados na casa, né? Que nós temos a parceria com a Prefeitura Municipal, onde desenvolvemos várias atividades através do Criança Feliz. Nós desenvolvemos o projeto Fortalecer, que é um projeto de fortalecimento de vínculos com famílias que estão em risco social, né? Então, atendemos principalmente famílias aqui do bairro São José, que é um bairro onde tem muitos problemas, né? E onde há muitas famílias em desequilíbrio, muitas famílias, não hoje nem tanto carência material, né? Mas mais a carência, às vezes, de uma família organizada, né? O convite
as más influências que tem ali no bairro e tudo mais. Então, o Projeto Fortalecer trabalha essas famílias e as crianças aqui. As crianças vêm em horário de contraturno com o horário escolar, né? Então, atendemos 60 famílias, em torno de 110, 120 crianças nesse trabalho. Temos também o trabalho de família acolhedora, que são crianças que são tiradas dos pais por ordem judicial, né? Às vezes a mãe ou os pais são dependentes químicos, então a criança nasce numa situação em que os pais não podem assumir e não tem também um familiar mais próximo para assumir. Aí essa criança é encaminhada para uma família acolhedora. A família acolhedora assume o compromisso de cuidar dessa criança num período de 1 ano e meio, no máximo 2 anos, até que essa criança seja encaminhada para adoção ou, quando possível, retorne à família biológica. Enquanto essa criança está acolhida, a família biológica, quando é possível, é tratada, é orientada para receber a criança de volta. Quando não tem solução mesmo, né, então a gente já sabe que vai ser encaminhada para adoção. O compromisso da família acolhedora não é acolher a criança e depois adotar, não. É acolher a criança nesse período de 1 ano e meio, no máximo 2 anos, até que ela possa ser adotada por outra família. Então a criança acaba tendo 3 famílias. A família biológica, a família que acolheu ela nesse período, né, de até 2 anos no máximo, e a família que vai adotar. E às vezes são acolhidos também crianças, não apenas recém-nascidos, mas crianças às vezes de 3, 4, 5, 10 anos, às vezes precisa ser acolhido, porque desequilibra a família e tal, né? Então é feito esse trabalho. É feito também um trabalho chamado família guardiã, que é quando aquela criança tem um familiar, um avô, um tio, um parente próximo que pode acolher aquela criança nesse período, né, de 1 ano, 2 anos, ou até definitivamente, sabe? Quando a família, né, a família guardiã, né, a família extensiva, ela pode ficar com a guarda da criança até a criança se tornar adulta, né? E além desses 3 trabalhos, nós temos também o trabalho de Postos Promove, que são cursos oferecidos a jovens, né? Então temos o Postos Promove Jovem e também o Postos Promove Mulher, que atende jovens de 14 até 20 e tantos ou 30 anos de idade, né? E o Postos Promove Mulher, que atende mulheres para prepará-los para o mercado de trabalho. Então são cursos semestrais que são oferecidos a essas pessoas, que são encaminhadas para a instituição aqui através do CRAS. Então a pessoa faz a inscrição lá no CRAS, aí o CRAS faz a análise e tal, encaminha para a gente, e a pessoa faz esse curso, recebe um diploma, recebe, né, um certificado de que fez o curso, tudo, e ela vai ter então mais facilidade de se apresentar numa entrevista profissional, né, de preparar o seu currículo, de ir atrás do emprego. Então são essas as tarefas realizadas pelo Criança Feliz, né? Com a nossa equipe técnica, formada por assistente social, psicólogos, pedagogos, né, que trabalham todas essas coisas. Inclusive a preparação das famílias acolhedoras. As famílias acolhedoras ela tem que ser, antes, passar por um processo preparatório, né, e também vocacional, para saber se ela realmente quer ser família acolhedora. Então, quem quiser se candidatar à família acolhedora aí, estamos sempre precisando, tá? É difícil conseguir famílias que queiram desempenhar essa função, né? Então, esses são os trabalhos realizados aqui na casa. Agora vamos passar a palavra para o Danilo, que vai fazer a leitura para nós. Então, por favor, Danilo. E depois o Danilo vai passar para a Glorinha, que depois vai passar para a Rose. Então, boa noite a todos. Acho que nem precisa de microfone. Obrigado. Então, boa noite a todos. A leitura de hoje é do livro Fonte Viva, psicografado pelo Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu escolhi da página 215, Altar Íntimo. Temos o altar, está em Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 10.
Até agora construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidade de flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamos-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque é a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu junto à Samaritana que tempos viriam que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante aos altares de pedra, de alma, cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração, e prossigamos nos trabalhos que nos cabe realizar. Tá. Boa noite. Como a Donizete falou, é uma alegria, né, ter essa casa assim, cheia. Sempre está só os trabalhadores e alguns frequentadores, mas está sempre cheia de espíritos desencarnados. Então, com muita alegria, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre, nosso irmão maior, a nossa Mãe Maria Santíssima, ao nosso anjo guardião, e agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, agradecer por todas as experiências que temos nessa jornada, agradecer a Jesus pelo seu Evangelho, pela sua doutrina de amor, de esclarecimento, que nos norteia e nos mostra o caminho até o nosso Pai. Agradecer aos bons espíritos que prepararam esse ambiente no qual nos encontramos e convidar os amigos desencarnados que aqui estão para que eles possam compartilhar conosco essa noite de alegria, de aprendizado, e que as mensagens do Evangelho que nossa irmã vai nos trazer, que possa entrar em nossos corações, no nosso sentimento, e nos envolver, e levar todo esse aprendizado para o nosso dia a dia, para a nossa vida, engrandecendo um pouquinho mais a nossa jornada. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, que o teu amor, a tua luz nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Senão ninguém me enxerga. Boa noite a todos, a todas. Que lindo, gente.
voltar a essa casa, né, da qual eu já fiz parte, e de grande responsabilidade, né, nós estarmos aqui trazendo a Casa de Narcisa, representando o nosso grupo de fraternidade, que é um grupo de fraternidade espírita, que temos de um pouquinho a mais, vou dizer assim, um up, é que nós somos vinculados ao movimento da fraternidade, que é uma cidade que tem lá no Alto Paraíso de Goiás, que a primeira ideia é que fosse uma cidade espírita, onde abrigasse crianças órfãos. E agora continua lá todo o trabalho, mais ainda, os assentados que estão lá à volta, a cidade faz um trabalho de educação, de estar junto com esse pessoal e servindo. A cidade também faz os encontros muito bacanas, que é a Caravana Cativar, que é a Comemora que teve agora. Imaginam vocês, 300, 400 jovens, né, Reginaldo? Já fomos lá, né? 400 jovens reunidos e estudando o Evangelho de Jesus na época, nos 4 dias de Carnaval. E teve um ano, né, lá atrás, que nós fomos convidados a falar de Paulo, fizemos aqui em Poços o estudo e levamos lá para falar de Paulo de Tarso. Toda vez que a gente fala de Paulo de Tarso, a gente procura Paulo de Tarso, estuda, nós ficamos apaixonados, né? Ele que é o grande missionário que levou o divulgador do cristianismo redivivo, lá nos primórdios, né, do cristianismo. E nós usamos, então, para falar hoje, embasamos em 2 livros. Um é Paulo de Tarso, Apóstolo dos Gentios, e o outro é Paulo de Tarso, que é Paulo e Estevão, que é uma obra bem conhecida, né, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a obra de Emmanuel é linda, é apaixonante. Por que nós vamos fazer esse apanhado? Só para a gente contextualizar, entender mais ou menos. O professor Raul Teixeira, ele fala assim, quando for estudar Evangelho, é que para a gente tentar fazer uma experiência de ir até aquele lugar, aquele momento, da gente tentar visualizar, para a gente ver que antigamente as coisas não eram tão fáceis, né? Então vamos tentar ir lá na época de Paulo, como é que era. O Saulo, né? Antes da gente falar de Paulo, a gente tem que falar de Saulo. Saulo de Tarso. Ele era um grande líder religioso e ele, nessa época, ele foi conhecido como um grande perseguidor dos cristãos. Ele teve a sua formação rabínica com um dos maiores mestres do judaísmo, o Gamaliel. Ele estudou com os eminentes professores da Grécia, então ele falava grego fluentemente e dominava a filosofia e a literatura grega. Ele era um cidadão romano e conhecia a administração, conhecia de toda a lei, todos os códigos imperiais. Ele foi estimulado desde a infância até a juventude num ambiente de disputa e competitividade. Ele praticava, jovem agora, corridas de bigas e até as competições, e faziam muita competição intelectual. Ele era másculo, viril, até o Haroldo brinca um pouquinho. Se fôssemos comparar o Saulo de antigamente nos dias de hoje, imagina, o Saulo ele chegava com aqueles 2 cavalos brancos naquela biga e com aquela roupagem grega linda. Se fôssemos comparar com o dia de hoje, a gente ia falar um jovem sarado, de academia, chegando com um terno Armani, num Porsche, né? Era Paulo chegando ali, ó, tá? E aos 30 anos, gente, só para a gente imaginar, 30 anos, ele já era um doutor da lei. Ele era um cara orgulhoso da raça dele, sabe? E apesar de ter sido educado em Alexandria, em Atenas, ele sonhava em submeter tanto Roma como Atenas ao Deus único de Moisés. Que ele trazia o judaísmo assim, a ferro e a fogo. Ele era um homem institucional, era um misto, sabe, de política com religião, e a sua vivência religiosa
passava por cargos, por funções, por títulos, por normas e por superficialidades. E essa era a vida dessa vida é que Paulo extraía a religiosidade dele. Essa era a ponte que o Paulo tinha com o mundo, tá? Não estou dizendo que a gente não tem que respeitar as instituições, as organizações, as normas, tudo isso existe por conta da nossa evolução, né? Se nós não tivéssemos todas essas organizações, nós ia voltar lá na barbárie, né? Na selvageria, no caos. Então, as instituições, os protocolos, eles existem nas nossas vidas para facilitar a nossa vida e não para complicar. Mas tem hora que complica, né, gente? A gente pode lembrar de Jesus lá em Marcos 2:27, que ele fala assim: o sábado foi feito para o homem, e não o contrário, né? Não o homem para o sábado. Então a gente tem que lembrar que as instituições elas existem para facilitar as nossas vidas, e não a gente viver em funções dessas instituições. O Saulo, então, ele era comprometido, ele tinha uma noiva, tá? Abigail. Abigail, por sua vez, ela tinha um irmão que se chamava Gesiel. E ela andou se distanciando desse Gesiel. O que aconteceu? O Gesiel, ele se converteu ao cristianismo, Abigail não sabia e o Paulo não sabia. E quando ele se converteu ao cristianismo, ele mudou o nome. E o nome do Gesiel era um Estevão, no qual eu posso dizer que era a pedrinha do sapato do Paulo. Estevão, leiam o livro, vocês vão se apaixonar, né, pela figura de Estevão. Então, Paulo chegava a dizer que Estevão perseguia. E ele começou a arrumar diversas formas para que legalmente Estevão fosse julgado e ele fosse condenado. O que aconteceu? Um belo dia, ele conseguiu, através da lei dura, severa que ele seguia, que o Estevão fosse apedrejado. E Abigail deu uma atrasadinha lá para chegar no apedrejamento. A hora que ela chega, ela vê que é o irmão dela, que está nos últimos suspiros. E mesmo apedrejado, o que ele faz? Ele perdoa o seu algoz. E Paulo fica extremamente atormentado. Como que pode? Eu mando esses cristãos lá para a arena, para o leão comer, eles vão cantando, né? Eu mando apedrejar, eles perdoam. Então, tudo que fazia naquela época para os cristãos, nada eles revoltavam. Esses cristãos daquele tempo, aqueles cristãos raízes, vamos dizer assim, né? De entendido o evangelho, a boa nova de Jesus. A partir daí, então, ele começa a ficar bastante reflexivo. E ele resolve se distanciar um pouco da Abigail. E dá ali fica uns meses, né, vamos dizer no nosso linguajar hoje, dá um tempo, né, vai pensar. E a hora que ele retoma para falar com a Abigail, ele encontra a Abigail convertida, a Abigail cristã. Aquilo para ele foi para acabar, né? E ele começa, só que a Abigail também havia adquirido tuberculose. E ele começa a querer saber quem foi o conversor de Abigail, quem que teve lá e fez com que ela se convertesse. E ele foi pesquisando, questionando, até ele saber que o conversor da Abigail foi o Ananias. E ele consegue, através de conversa lá, ir até Damasco, ele consegue um documento para ir até Damasco, para ir lá tirar satisfação com Ananias. Só que quando ele está para ir em Damasco, Abigail desencarna, falece. Mas mesmo assim ele fala, eu vou para a estrada de Damasco. E é na estrada de Damasco, que todos nós sabemos, né? No deserto, que ele encontra Cristo. Relatar a experiência de Paulo encontrando Cristo, todos nós já podemos imaginar, né?
na estrada de Damasco, e tudo aquilo que a gente falar que é experiência, que é vivido, que é sentido, é de forma muito forte, a ponto de, quando Paulo encontra com Cristo, ele fica cego. Ele fica cego e vai até uma estalagem, vai até uma hospedaria lá, e lá ele fica durante 3 dias, até que o próprio Ananias, o qual ele tinha saído para procurar, vai até o quarto dele e diz mais ou menos assim: aquele que o converteu me mandou para que eu reconstituísse a sua visão. Aí o Paulo falou, pronto, né? Como é que ele sabe? Estava eu sozinho no deserto. Quem que é que foi lá bater para ele? Quem que foi contar para ele lá? E além de restituir a visão, o Ananias começa uma conversa muito profunda com o Paulo. E começa a dizer para o Paulo assim, ó, você vai ser um semeador. Você vai levar o evangelho de Jesus a muitos lugares e para muito longe. E começa a falar para Paulo sobre a tarefa que Paulo ia então ter dali para frente. E esse pedaço é bonito até porque o que acontece? Ananias tinha uma função. E quantas vezes a gente às vezes esquece de estar junto com aquele que a gente ama, com aquele que está o nosso companheiro, e falar, cada um de nós temos uma função, né? De encorajar, dizer assim, olha, você aqui dentro do movimento espírita é muito bom para isso, Existem várias tarefas dentro do movimento espírita que a gente pode estar executando. Então vamos nos aproximar um dos outros, vamos falar das tarefas, vamos ser grandes tarefeiros. A tarefa de Paulo, então, era divulgar o cristianismo. Bom, assim o Paulo fez. Gente, o livro continua, eu não vou contar tudo. Isso é só um introitozinho para a gente ir contextualizando. Uma das cidades que nós vamos, que o Paulo mandava cartas, as epístolas, é a cidade de Corinto. Essa cidade, geograficamente falando, ela é uma cidade muito antiga, né, da antiguidade. Ela existia desde 6.000 anos antes de Cristo, imagina quão antiga, né? Geograficamente era uma cidade extremamente privilegiada, que tinha 2 portos, um do leste e outro do oeste. E numa estreita faixa de terra, que era chamado Istmo. E essa cidade, ela oportunizava aos moradores muita riqueza e muito poder. Além de um clima temperado, que atraía especialmente a população judaica. Embora essa cidade estivesse localizada na Grécia, no ano 44 a.C., o Júlio César reconstruiu essa cidade como se ela fosse uma colônia romana, fazendo dela uma cidade que usufruía de privilégios legais que outras cidades não possuíam. Além disso, gente, a cada 2 anos, imaginem vocês, 2 anos, essa cidade sediava os Jogos Istmos, que era uma homenagem que eles faziam lá para Poseidon. E com isso, esse evento, ele só era menor do que as Olimpíadas, né? Então, hoje a gente pode até comparar. As Olimpíadas hoje, todo mundo quer sediar porque é um boom, é um evento. Imagina naquela época, de 2 em 2 anos, tendo jogos assim. Ia para lá os grandes competidores, os grandes atletas e as autoridades. Isso trazia para a cidade muita fortuna, muita riqueza. E era uma cidade especialmente atraente aos cidadãos de elite da classe alta. E eles que nasciam nessas famílias, eles eram privilegiados, eles tinham prestígio, tinham tratamentos especiais, eles eram convidados para eventos desses Jogos Istmos, para as festas religiosas lá
nos templos, e onde a comida, o vinho e os prazeres fluíam livremente. Vocês já estão fazendo uma ideia lá, né? Corinto vivia para status, gente. Importava muito o que os outros pensavam, com as roupas que eles usavam, os círculos sociais que os outros que eles frequentavam. E tudo isso, todo mundo perguntava qual era o cargo, qual era a função. Viviam assim para esse tipo de aparência. E outro indicador de status em Corinto era a educação. Legal, né? E aí a gente vai ver, a educação naquela época, ela era associada a certos educadores chamados de sofistas. Sofistas literalmente quer dizer sábios. E esses sábios eram oradores articulados, mestres da retórica e da arte da persuasão. Então, esses que eram os educadores, tá? Os maiores sofistas, eles eram respeitados e conquistavam seguidores. Alguém conhece essa palavrinha hoje? Será que tem alguma coisa a ver? Seguidores públicos. E com isso eles tinham um alto status. Eles sentiam, esses seguidores, que o trabalho manual estava abaixo deles lá. E então, para que vocês viessem, que eu fosse um sofista, uma sofista que não existia, era só homem, né? E que vocês viessem me escutar, eu cobrava muito. Então era muito chique, era de muito status se associar a um sofista e ficar lá com ele para aprender. Eu tinha pais que contratavam sofistas para ser tutores dos filhos, professores desses filhos. Uma vez que esse sofista conseguia um seguidor que era muito fiel, se juntava a ele, esse seguidor começava a fazer um acampamento, tá? E começava o seguinte, os seguidores, a vestir a mesma roupa, a andar da mesma forma, a usar os mesmos perfumes. Não, perfume não tinha, não. Os body spray também não tinha, não. Mas começava todo mundo a seguir e querer ser igual, entendeu? Porque é um lugar onde o status está na moda, eu quero ser igual. A pessoa deixava até de ser ela mesma. E era chiquetésimo. Isso quero que era valorizado. Só que isso é lá em Corinto, viu, gente? Um pouquinho depois da crucificação de Jesus. Não estamos falando agora, não, hein? O seguidor, ele jurava lealdade e ele ficava, então, tentando atrair pessoas para ir lá, para arrumar recurso, e esse sofista acabava ficando uma pessoa extremamente afortunada. Na segunda viagem que Paulo faz a Corintos, ele que era considerado, sim, um sofista, ele não se esquivou de falar em público. A sua sabedoria e o seu intelecto, ele era comparado aos mais estimados sofistas e ele não foi disposto, então, até Corinto, a se identificar com aqueles professores locais, cuja a retórica só procurava interesse e fama, né? Interesse pessoal e fama. Então, enquanto os outros procuravam isso, Paulo chegou, então, e foi assim. Enquanto os sofistas, eles acreditavam que os trabalhos manuais estavam abaixo deles, o que Paulo fez? Ele trabalhava com as mãos, tirando sustento como um humilde tecelão de tendas. Enquanto os sofistas cobravam um alto valor pelos discursos eloquentes, o Paulo se proclamava o Evangelho de Jesus a qualquer um e sem pagamento. Enquanto os sofistas estavam interessados em ter as mais altas classes de cidadãos como os discípulos, o Paulo convidava a todos para segui-los, não para segui-lo, mas para seguir Jesus. E como rabino que ele era, treinado no discurso judaico
e capacitado pelo Espírito Santo, ele falava para o pessoal de Corintos, ele falava aos judeus, ele falava aos gentios, independente de qualquer estado. Imagina como que isso deve ter incomodado na época, né? Não cobrava nada, falava para qualquer um, quem podia ouvir era quem tivesse dinheiro. Essa cidade, só para vocês terem ideia, tinha 250 mil habitantes, mas tinha 400 mil escravos. Se os escravos se comunicassem, se tivesse um WhatsApp naquela época, tinham feito uma revolução, gente. 400 mil, né? Quase que o dobro, né? E Paulo falava para os escravos, falava para qualquer um. E ele permaneceu lá, em Corintos, durante 18 meses, na sua casa. Ele fez de Corintos a sua casa. Através da sua humildade, da sua mensagem, ele se destacou. E o povo lá conheceu o Evangelho de Jesus, que era diferente de tudo que se falava na época. Paulo fundou ali a sua igreja, deixou ali, né, o plantio das suas sementes e partiu para ir semear em outros lugares. A boa nova de Jesus, então, repercutiu por todas as classes, de pessoas por todas as origens, e desafiou os valores culturais e sociais, especialmente das elites de Corinto. Enquanto Paulo esteve à frente da igreja lá em Corinto, a igreja prosperou. E a gente vai usar agora um pedacinho da parábola do semeador para a gente conseguir ilustrar o que aconteceu com essa igreja lá de Corinto. Lembra daquelas sementes férteis que caiu, as sementes fortes que caíram e cresceram e deram frutos? Ao lado das sementes lá que tinham os espinhos, caíram aquelas que foram sufocadas pelos espinhos. Então, as pessoas que aceitam Cristo e que fazem da mensagem de Cristo a boa nova, que entende o Evangelho de Jesus e tenta de alguma forma praticar, esse é o solo fértil. Aquelas, então, que são sufocadas pelo espinho, representam aquelas que aceitaram Cristo, mas cujo o sofrimento, o crescimento, ele foi estrangulado pelas preocupações e os desejos egoístas do mundo. Ora, olha só, lá na igreja de Corinto, muitos nunca foram capazes de ir além da cultura. E ao invés de dobrarem os valores culturais e adaptarem a fé, eles fizeram ao contrário. Eles dobraram a fé e adaptaram aos valores culturais. Eles tinham uma verdadeira obsessão por esse status social. E a preocupação deles era se elevarem acima dos olhos dos outros. Então começou a retornar aquela ideia de que eu preciso estar melhor. Eu preciso me apresentar melhor, mas aparentemente, tá? E Paulo, então, recebe uma notícia muito triste e perturbadora, que lá na igreja estava tendo imoralidade sexual. Estava surgindo isso lá na igreja dele em Corintos, que ele deixou. Corinto já tinha fama, né, gente, de cidade da luxúria. E a preocupação dele as preocupações do mundo, elas começaram então a sufocar alguns dos fiéis da igreja. Então é o seguinte, Paulo escreveu na verdade 4 cartas. Quando Paulo recebe essa notícia, ele rapidamente faz uma carta, entrega a Timóteo e diz lá, ó, entrega essa carta lá. E ele acha que vai surtir algum efeito. E essa carta, ela se perdeu, e essa carta, ela chegou lá. Só que ela se perdeu, a gente não tem essa carta em lugar algum. Quando Paulo vê que isso não surte efeito, Paulo, então, faz a segunda carta, e que é a nossa primeira carta conhecida. Vocês estão entendendo? A segunda carta que ele manda é a que a gente vê lá, ó, 1 Coríntios. E nessa segunda carta,
ele fala desses cristãos que estão extremamente preocupados, que eram um solo fértil, e ele dá conselhos para esses cristãos. E eles perguntam até para o Paulo assim, olha, eles fazem um documento perguntando para Paulo, orienta a gente sobre o casamento, orienta a gente sobre o sacrifício a ídolo, o sacrifício da carne aos ídolos, a adoração, a ressurreição, e eles queriam saber como eles iam pensar, como eles iam proceder. O Paulo fica extremamente preocupado com isso, escreve então essa carta chega a eles, chega até o povo, né, que pediu, o povo da igreja, né, que precisavam então de conselhos éticos. Vamos entrar na palestra agora. Numa dessas cartas, lá no versículo, na primeira carta, então, a Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, ele diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tudo que eu falei antes era só para a gente saber que hora que entrava aqui, tá bom? Como que a gente vai falar isso, né? Nós vamos estudar um pouco de Alírio Cerqueira Filho, que é um grande espírita, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta transpessoal, um educador da linguagem transpessoal, e ele é especializado na arte de programação neurolinguística, e hoje ele coordena um projeto muito bacana lá no Mato Grosso, chamado Espiritizar. E ele é escritor de livros, né? Então nós vamos buscar no livro dele que fala Legado de Paulo de Tarso ao Cristianismo Redivivo. Ele traz uma outra forma da gente agora fazer a reflexão do que nós estamos fazendo na Semana Espírita, né? Ele diz assim, Paulo, quando ele fala isso, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ele está chamando a gente para a nossa autotransformação, para nós sermos pessoas melhores. O movimento espírita chama essa autotransformação de quê? Reforma íntima, né? Reforma íntima. Essa transformação interior que que é o processo que Paulo passou, lembra? Lá na estalagem, lá na hospedaria, lá sim Paulo desenvolveu o quê? A espiritualidade. Quando ele fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas que coisa que ele está falando? Será que ele está falando de todas as coisas do mundo? Será que ele falou disso? Que todas as coisas do mundo são permitidas, porque há uma lei, né, uma lei divina que rege essa questão, que é a lei de liberdade, a lei do livre-arbítrio. Temos a liberdade de escolher tudo que há do mundo, mas nem tudo, porém, nos é edificante e nos fará bem. A continuação desse versículo, ele fala assim, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui o Paulo coloca uma questão fundamental para que haja reforma íntima. É o autodomínio, que ele é gerador da autotransformação. Nem tudo que nos edifica, nem tudo nos edifica, isso é, nem tudo nos vai fazer bem espiritualmente. Por isso, exercer conosco mesmo o autodomínio é para que nós façamos a melhor escolha para aquilo que atenda às necessidades do nosso ser imortal. Nós não podemos esquecer de jeito nenhum, espíritas, nós somos espíritos imortais, né? Nós vamos falar que hoje habitamos esse corpo, mas uma vez que fomos criados, nós temos que pensar como espíritos imortais. Na questão 120 do Livro dos Espíritas, Kardec pergunta assim,
todos os espíritos passam pelo mal para chegar no bem? E os espíritos respondem a Kardec: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Lembra que fomos criados espíritos simples e ignorantes? Tá. Quando Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ele ensina que nós podemos escolher entre o bem e o mal. E se a gente pode fazer essas escolhas, quando nós percebemos que algo é nocivo para nós, e mesmo assim nós desejamos egoicamente, porque é prazeroso, nós precisamos exercitar, então, o nosso autodomínio, entendeu? Agindo dessa forma, nós vamos ser fiéis à nossa consciência espiritual. Assim, nós podemos gradativamente ir transformando os nossos desejos e deixando de seguir os caminhos ilusórios e os caminhos equivocados, que lá atrás a gente já vinha escolhendo. Se nós buscamos coisas lícitas que não nos convêm, nós sofremos as consequências da lei da liberdade. Isso que está diretamente ligado à lei de responsabilidade, que está diretamente ligada à lei de justiça e de causa e efeito. Então, uma vez que nós escolhemos errado, nós vamos ter o efeito da nossa escolha. Quando nós abusamos da lei de liberdade, sem refletirmos nas demais leis, nós estamos plantando espinhos e que mais tarde nós vamos colher. Todo mau uso do livre-arbítrio, na prática do que não nos convém, não nos edifica. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos, então, ter algum tipo de sofrimento. Quando nós praticamos ações de autoconsciência, ao contrário, nós vamos ter o quê? Um sentimento de paz, de dever cumprido, né? E aí vai se instalar em nós como se fosse uma organização. Nós vamos começar, sabe, ser mais centrado, mais organizado. Porque quando a gente começa a sofrer os efeitos dessas más escolhas, a gente começa completamente desorganizado, né? Começa uma coisa, um sentimento ruim, é uma desorganização interna mesmo que nós temos. Quando esse sentimento ele acontece na eternidade do tempo, a partir dessa decisão, e não somente após a morte do corpo, pois nós falamos de vida eterna, não é só a vida do desencarnado, a gente tem que lembrar que a vida eterna somos nós aqui hoje, tá? Os encarnados também, os encarnados e os desencarnados, que são momentos na nossa evolução. Ora estaremos encarnados e ora estaremos desencarnados. Tem gente que acha que só eternidade é só depois que desencarna. Estamos vivendo a eternidade. E precisamos viver, viu, gente? A gente precisa viver agora. A gente precisa viver esse tempo aqui. Hoje encarnados, com esse corpo, com essa roupagem. Será que a gente está realmente estando aqui, vivendo isso mesmo? Ou será que a gente já está tão ansioso que a gente quer saber das próximas encarnações? Como é que eu vou reencarnar? Né? Porque o pessoal está tudo assim. O pessoal muito ansioso. A busca do prazer imediato das coisas que são lícitas, mas que não convém, gera a dissolução das ideias nobres do espírito imortal. Passamos a viver para o corpo como se fossem animais irracionais, e não como os espíritos conscientes da nossa humanidade. Então é preciso a gente ter bastante consciência. Jesus nos convida a entrar pela porta estreita que nos conduz à salvação, e não por aquela porta larga que vai nos levar à perdição, né? Essa advertência, gente, é muito atual, pois muitos espíritas, cristãos espíritas, que têm à disposição muito mais do que o Paulo tinha naquela época, porque o Paulo naquela época tinha o quê? O camelo, né?
e a arte que ele tinha de falar em público, hoje nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos os ensinamentos dos espíritos superiores através das obras kardecianas, das obras subsidiárias, e ainda não queremos viver próximo a Cristo. É como se a gente ainda repudiasse o Cristo, alimentando ainda o velho homem em detrimento ao novo homem que Cristo espera que ressurja em nós. Então hoje nós temos muitas ferramentas para também fazermos a nossa tarefa e ajudarmos e colaborarmos da forma que Paulo colaborou. A lei da justiça, ela preconiza e nunca deve ser esquecido. Todos temos direito à felicidade. Contudo, muito mais do que isso. Nós temos um apelo da nossa consciência que nós temos o dever de sermos felizes. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, né? Então nós temos esse dever de ser felizes. E nós não podemos nunca esquecer, nós estamos fadados à felicidade, né? Nós vamos ser espíritos evoluídos, nós vamos ser espíritos de luz e vamos, quiçá, um dia chegar à categoria de Jesus. Mas a gente precisa começar agora. A gente não pode atrasar mais, né? A gente não pode ficar pensando que Paulo é uma coisa super... Eu estudei tanto Paulo que eu estou chamando ele íntimo já, né? Que Paulo vai ser uma coisa super distante. Ai, mas eu não sou um missionário, eu não fui capacitado. Naquela época ele tinha um camelo, gente. Hoje, quanta coisa a gente não tem, né? Quanta coisa a gente tem para estar colaborando. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 14, o próprio Paulo ainda escreve assim, ó. Pelo que se diz, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Cristo fez isso com Paulo, né? Iluminou de tal forma que o cegou. Então, o que nós estamos esperando? Nós estamos esperando atravessar um deserto? Será que já não atravessamos os nossos desertos? Nós estamos esperando cair do camelo? Porque do cavalo a gente já caiu bastante, né, gente? Vamos falar a verdade. Quanta coisa a gente já caiu do cavalo. Então a gente está esperando o quê? Cair do cavalo? Contrairmos cegueira, uma condição que é adversa completamente, ou uma outra condição que pode ser completamente adversa, desconhecida, uma situação que nós não dominamos. Muitos de nós já passou por essas diversas colocações que eu falei aqui, né? Sabendo que às vezes foi a escolha que fez lá no plano espiritual, né? Lembra daquela escolha que nós fizemos lá antes de reencarnar? E aí às vezes a gente vê um amigo, um cristão, uma pessoa que está com a gente na lida, ainda se fazendo de vítima. Não sei por quê. Nossa, tudo acontece comigo. Será que está precisando estudar mais ainda o Evangelho de Jesus? Muito mais, né? Por que será que acontece isso comigo? Vamos toda hora lembrar da nossa condição de espírito imortal. O nosso espírito imortal que vive na consciência, o espírito imortal que vive na consciência do sono, ele fala dessa forma, viu, gente? Simplesmente para comer, para dormir, para fazer sexo e se divertir, como se a vida humana fosse semelhante a de um suíno, buscando coisas lícitas e que não nos convém. Ai, ai, ai. Será que a gente conhece alguém que está nessa situação? Eu achei tão grave, mas tão grave, ele comparar um suíno. Porque não quer desenvolver outra coisa. Eu quero comer, beber, dormir, fazer sexo e me divertir, né? Outro dia eu falava com um adolescente, ele pegou e falou assim para mim: "Ô dona, mas justo na minha hora?"
Justo na minha hora, né? Agora que eu estou prontinho para me divertir, você vai me cobrar alguma coisa? Então, justo na minha hora, que bom que você está na sua hora, né? Mas aqui ficou grave, porque ele comparou essa vida à vida de um porco. Qualquer porco pode fazer isso, né? Fazendo coisas lícitas, mas que não convém. Então ele fala que é fundamental despertar a nossa consciência desse sono, levantando-nos entre os mortos, ressuscitando o homem iluminado pelos ensinamentos do Cristo, para que a nossa autoconsciência, a hora que nós termos consciência, por isso que nós vamos na Semana Espírita participar de todas as palestras que vai falando, vai batendo. Temos consciência, agora estou entendendo o que eles estão falando lá. Para a gente ter o quê? A autotransformação. Já viram falar? Água mole, pedra dura, quanto bate, fica pura. É mais ou menos assim, né? Então, nós temos aí, essa Semana Espírita, eu vou em todas as palestras, porque eu preciso entender, né, que nem tudo que me é lícito me convém. Né? Não estou fazendo mal a ninguém, não é isso que o povo está falando? Então, vamos levar para a gente refletir em casa, então? O que nós estamos realizando no movimento espírita? Qual a minha tarefa? E será que nós estamos esperando a visita de um certo Ananias que vai me dizer qual a tarefa que eu tenho que fazer? O Paulo foi chamado a colaborar. Ele ficou numa situação, gente, de desempregado, sozinho, e lá no livro ainda fala que ele dormiu em cavernas. Ele ficou no deserto 3 anos pensando o que ele ia fazer da vida. Será que as nossas condições hoje não é melhor? Oi? Então, às vezes é preciso nos recolher os desertos. Às vezes é preciso a gente ficar quietinho. Tem gente que fala, eu não gosto, eu gosto de pôr música, eu gosto de barulho, eu gosto. Mas será que é difícil ficar com a gente mesmo? Por isso que a gente gosta de pôr música, por isso que a gente gosta de barulho, por isso que a gente gosta de ficar agitado? Porque a hora que o silêncio está, a gente começa a ouvir uma voz, que é a nossa voz da consciência, que é a gente conversando com a gente mesmo, né? É necessário nos suportar. Tem gente que não suporta ficar consigo, não. Né? Nossa, pelo amor de Deus, ficar aqui, nossa, minha casa quieta não dá. Mas ela não suporta ficar consigo. E é esse deserto que o Paulo foi buscar. Eu ficar comigo, porque você imagina um cara defendendo ferrenhamente toda a conduta judaísta, depois ele ter que se despir daquilo, olhar e falar, caramba, eu estava super enganado, não era nada disso. E ele fala assim para Jesus, o que queres que eu faça? Na hora que ele está pronto, ele fala isso. Que hora que a gente vai falar isso para Jesus? Jesus, o que queres que eu faça? Né? E hoje nós temos a tecnologia, nós temos conforto, nós temos didática, nós temos até uma tal de inteligência artificial aí muito perigosa, mas que a gente souber manejar, ela vem ao nosso favor, né? O Ananias, gente, a igreja dele, ela era feita numa casa, dessa casa ele pegava emprestado a sala, e era uma mãe de um filho deficiente que emprestava essa casa para ele. Ali era a igreja de Ananias. Tá? Só para a gente saber. Hoje os nossos templos aí, ó, que são as nossas casas espíritas enormes, aconchegantes, né? Nós temos, então, todo o material e toda a ferramenta. Não podemos atuar no espiritismo, então, sem entusiasmo e sem alegria, porque isso não nos convém. É fundamental sermos, então, resolutos, sermos firmes, porque nós necessitamos da doutrina espírita muito mais do que ela necessita de nós. Dessa forma, Jesus, ele não precisava de Paulo, mas ele recorreu a Paulo, porque Paulo precisava servir
É dessa forma que vamos ser felizes. Então ele foi lá, resgatou o Paulo e falou, vem cá, deixa eu te ensinar o que é ser feliz. Né? Dessa forma, Jesus não precisa de nenhum de nós, mas ele recorre a todos nós para que nós alcancemos a nossa felicidade através da prática do Evangelho, através da Boa Nova. Sempre nos dispomos a estar a serviço. Então, para todos nós aqui, vamos levar essa tarefa de lição de casa. O que eu posso fazer para colaborar com o movimento espírita? E que Jesus abençoe todos os corações e todos esses olhares maravilhosos que deu para sentir a vibração de cada um aqui dentro do meu coração. Foi para mim uma experiência incrível. Espero que vocês possam retornar aos seus lares, que essa vibração de amor e de carinho, que assim seja. Nossa, eu tenho que entregar. Eu quero retornar ao meu lar, que não é. Nós chamamos, então, alguém do Irmã Narcisa, que aqui esteja, para fazer a prece de encerramento e fazer o convite, né, para estarmos amanhã no Narcisa, porque nós vimos já um pedaço do Narcisa aqui, né, e amanhã o Narcisa nos espera para mais uma palestra, né? Quem vai falar no Narcisa amanhã? O Ramon, né? O Ramon do Bezerra de Menezes. Então, quem se habilita aqui do Narcisa para fazer a prece? Que é daqui da casa, já esteve aqui também, né? Agora foi para lá. Perdemos ela. Perdemos, mas perdemos. Não perdeu não. Nós estamos em todos os lugares, né, Francisco? Então, boa noite a todos. Vamos para esses momentos finais, trazendo a figura do Mestre Jesus no nosso coração. Agradecendo por tantas bênçãos aqui recebidas hoje, principalmente a nossa irmã Rose, trazendo essa figura de Saulo, que foi Paulo, e dessa transformação que nós temos aí, e podemos trazer para as nossas vidas a todo instante. Que possamos, dentro dessa escolha, dentro dessa consciência que a doutrina espírita nos traz, que a gente possa sentir essa energia de Paulo de Tarso nos nossos corações. Mestre Jesus, obrigada por essa semana que se inicia. Obrigada, Mestre, por a gente receber aqui nessa casa, com tanto carinho, dos nossos irmãos desencarnados, muitos irmãos presentes, a espiritualidade amiga. Recebemos o passe, o conforto dentro dos nossos corações. Mestre Jesus, que essa energia estenda nos nossos lares, nas pessoas que amamos, todos os entes queridos. Principalmente, Mestre, que essa energia de Paulo segue nos nossos corações. Para lembrar, Mestre, a todo instante que nós podemos estar na escolha e sentimos no nosso coração do ser infinito que somos, Espírito imortal. Obrigado, Mestre, por tanto receber nessa noite de hoje, que possamos em paz. Que assim seja.